Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, irmãos? Aleluia. Já quero agradecer desde já, primeiramente a Deus, pela oportunidade de fazer a obra dEle, de poder fazer algo para Ele. Porque quando você faz algo para Deus, irmãos, Deus é aquele que não fica devendo nada para ninguém. Ele sempre tem uma recompensa para te dar. Ele sempre tem algo para fazer na tua vida, aqui na terra, sem falar o que Ele tem reservado nos céus, para cada um de nós. Então eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Agradeço ao irmão Ronaldo, o pastor também, pela confiança que eles têm em dar oportunidade para que eu traga a palavra. É algo... Eu me sinto alegre quando a pessoa me convida, eu me sinto alegre, mesmo que a gente não sabe fazer. A gente sabe que foi Deus que chamou. A gente sabe que foi Deus que escolheu. Aleluia. E antes de ler aonde eu queria trazer, onde Deus colocou no meu coração, eu queria falar a respeito de algo que Deus colocou no meu coração esses dias atrás. Que foi onde eu, meditando na palavra de Deus, eu pude perceber que muitas das vezes pode acontecer da pessoa chegar diante de Jesus Cristo, ouvir a voz de Jesus Cristo e sair triste da presença de Jesus Cristo. Às vezes você está pensando aí, mas que bobeira que o Gabriel está falando, Jesus é o dono da vida, como é que eu vou ouvir Ele falar comigo e vou sair triste? A Bíblia vai nos relatar em João, hoje é culto de jovens, sobre o mancebo de qualidade, ou jovem de qualidade. A Bíblia vai nos relatar que aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, porque ele chegou diante de Jesus para querer saber o que ele que tinha que fazer, o que ele tinha que fazer para lhe dar a vida eterna. E ele era um jovem rico. E Jesus foi e falou para ele: obedece os 10 mandamentos, os mandamentos de meu pai. E ele falou para Jesus: mas eu já conheço, desde a minha meninice eu já obedeço. Aleluia. E Jesus falou assim: já se não basta, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Imediatamente a Bíblia fala que aquele jovem se recuou para trás e se retirou triste. Ele estava diante de Jesus. Jesus estava falando face a face com ele. E ele saiu triste da presença de Jesus. Agora eu pergunto para a igreja: ele queria morar no céu? Ele realmente queria saber o desejo de que ele que tinha que fazer para ir morar no céu? Aleluia. Ele era tão tolo que se ele tivesse feito o que Jesus mandou ele fazer, Jesus ia dar em dobro. Aleluia. Mas ele se retirou triste da presença de Jesus naquele dia. Então, se você não quer sair daqui diferente do que você entrou, abra o teu coração para Deus, fala para Deus falar contigo, abra o teu íntimo, coloca aquilo que está no teu profundo no altar e pede para Deus falar contigo o que tu precisa ouvir, não o que tu quer ouvir. Porque o que quer ouvir qualquer um pode te falar, mas aquilo que o teu coração precisa ouvir, só Deus pode te falar. Só Deus pode tocar no teu íntimo. Só Deus pode tocar no mais profundo do teu coração esta noite e fazer você sair daqui diferente do que entrou. Aleluia. Amém? Não olha para o homem, não olha para o pastor ou para o diácono aqui não. Porque quem faz e quem fala e quem manda e desmanda é Deus. Amém? Aleluia. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Aleluia. Que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 2. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 4. E depois a gente vamos ler em Êxodo 3, o versículo de número 10. Aleluia. Perdão, irmãos, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Aleluia. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar aqui atrás. Aleluia. Santo de Israel. Quem encontrou pode dizer um amém? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 4, diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Capítulo de número 3, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Deus, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem,
nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem é que fez a boca do homem? Ou quem é que fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia, glória a Deus. Amém? Já foi orado, mas eu vou estar orando a Deus, amém? Senhor amado Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, eu apresento a igreja nas tuas mãos, porque o povo é teu, a palavra é tua, Pai. Vieram aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Eu apresento-me diante de ti para que tu falas através de minha vida, ó Pai. Usa a minha boca, usa o meu ser, fala o que a tua igreja necessita ouvir, fala o que o Senhor quer falar, faz o que o Senhor quer fazer aqui esta noite, ó Pai, porque se o Senhor não pôr as tuas mãos, nada vai acontecer. Se o Senhor não falar, nada vai acontecer, ó Pai. Enche a tua igreja com teu Espírito Santo aqui esta noite. Desça fogo dos céus aqui esta noite, ó Pai. Faça a tua igreja sentir a tua presença. Faça a tua igreja sair daqui diferente. Faça o teu povo sair daqui tocado pela tua palavra, Pai. Faça o teu povo sair daqui comovido, quebrantado, transformado, renovado pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Vem invadir os quatro cantos deste lugar. Desça com a tua presença aqui, ó Pai, e faça o teu querer, porque aqui o Senhor tem liberdade de falar o que quiser falar e de fazer o que quiser fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, está entregue nas tuas mãos. Muito obrigado e amém. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que os irmãos aqui conhecem a história de Moisés. Eu sou uma pessoa que admiro muito a história de Moisés. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu aí que também admira muito a história de Moisés, porque é um homem escolhido de Deus. Foi um homem escolhido de Deus para uma grande obra. E eu admiro a história de Moisés, porque eu e você também somos pessoas escolhidas de Deus para uma grande obra. Aleluia. E eu não falo isso de mim mesmo. Eu falo isso porque está escrito na Bíblia que Jesus disse em João, capítulo de número 15, versículo de número 16, que não foste vós quem escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Aleluia. Então não foi você que escolheu estar aqui esta noite não, irmão. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te separou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que quando lá no começo você decidiu seguir essa obra, foi Ele que colocou no teu coração. Foi Ele que implantou no teu coração um desejo de servir a Deus. E por isso você está aqui esta noite. Porque primeiro Deus te amou. Primeiro Jesus te amou. Aí sim surgiu o desejo no teu coração. Aleluia. Não é em vão que você está aqui esta noite, não. E eu creio que Deus irá tocar nesta igreja aqui esta noite. Eu creio que Deus irá fazer algo diferente aqui esta noite. Porque primeiro, para mim falar que Deus vai fazer, primeiro eu preciso crer que Deus vai fazer. E eu creio que Deus vai fazer algo aqui nesta noite diferente. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai nos relatar aqui no capítulo de número 2, no livro de Êxodo, a respeito do nascimento de Jesus, do nascimento de Moisés. A Bíblia vai nos relatar que quando Moisés nasceu, ele nasceu numa época de um rei, de um faraó, que esse faraó, ele estava vendo que o povo de Israel estava crescendo demais. Ele não queria que o povo de Israel se aumentasse. Ele não queria que o povo de Deus se multiplicasse, porque ele temia o povo de Deus. O povo de Deus é assim. Quando o povo lá do Egito olha o povo de Deus, causa um certo temor, causa um certo pavor, porque o povo de Deus tem algo diferente, porque o povo de Deus tem algo que o povo lá fora não tem. Por isso que Faraó ficou com medo, aleluia, e lançou um decreto: todo homem que nascer menino, pega ele e lança no rio, para não poder se multiplicar, para aquele povo não se aumentar, aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que nessa mesma época, quando lançou esse decreto, nasceu Moisés, um homem escolhido de Deus, um homem separado por Deus, e o decreto já era de morte assim quando ele nasceu, aleluia. Desde quando ele nasceu já começou o negócio a ficar estreito, porque quando é escolhido de Deus o negócio é estreito, o negócio não é facinho, igual o povo prega por aí que a porta é fácil, a porta é larga. Se fosse assim, Jesus não teria dito entrar pela porta estreita. O negócio é estreito. Se Deus te chamou, faça como o irmão Santiago pregou aqui, esforça-te, aleluia. E Moisés nasce. A Bíblia fala que a mãe de Moisés
viu que ele era muito formoso e tentou esconder ele por 3 meses. Mas chegou um ponto que não tem como você esconder uma criança recém-nascida dentro de uma casa sem os vizinhos perceber. Ela vai chorar, ela vai fazer barulho, os vizinhos vão perceber que tem uma criança ali dentro. Então ela, percebendo que ela não podia mais esconder Moisés, ela pega Moisés, coloca dentro de uma arca, betuma aquela arca, aleluia, e lança no rio. E o rio leva aquela arca. Creio que, crendo ela, que Deus iria bradar a respeito. Aleluia. A Bíblia vai nos relatar que a filha de Faraó estava se banhando, estava passeando à beira do rio. De longe ela vê aquela arca, chama a atenção dela, e ela envia uma criada para pegar aquela arca. Quando ela pega e vê o menino Moisés lá dentro, a Bíblia fala que ela moveu-se de íntima compaixão daquela pessoa, daquela criança que chorava ali dentro. Então ela vai e fala: eu vou criar esse menino. Aleluia. Ou seja, já era o decreto de morte. Ali Deus já tampou aquele decreto. Ele não ia morrer. Era escolhido de Deus. E em escolhido de Deus, ninguém toca, irmão. E ali a Bíblia vai nos relatar que a irmã da filha de Faraó chama uma pessoa para poder criar Moisés. Aleluia. E adivinha quem ela chamou? Ela chamou a própria mãe de Moisés. E além da mãe de Moisés criar o próprio filho, ainda ela recebeu um salário para criar o próprio filho. Sendo que o decreto naquela época era decreto de morte para o filho que nascesse homem. E ela recebeu um salário para criar um filho que nasceu homem. Por isso vale a pena servir a Deus. Vai prestando atenção nessa história aí para você ver o que Deus fez na vida de Moisés. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que Moisés, ele cresce. Moisés era hebreu, porém ele cresceu no Egito. Ele viveu no Egito e ele aprendeu as coisas do Egito, mesmo sendo hebreu. Aleluia. Ele viveu no Egito, cresceu no Egito e aprendeu as coisas do Egito. Mas a Bíblia vai nos relatar que, passados anos, um dia, Moisés já grande, a Bíblia fala que ele olha e vê um homem egípcio ferindo um homem que era hebreu. E Moisés não concordou com aquilo, ele não aceitou aquilo. A Bíblia fala que Moisés olhou de um lado para o outro e não viu ninguém, foi até aquele egípcio, matou o egípcio e escondeu o egípcio debaixo da terra, imaginando ele que ninguém estava vendo. Aleluia. Mal sabia ele que Deus pode ver todas as coisas. Aleluia. E ele olha para um lado, olha para o outro, mata aquele egípcio e esconde ele na areia. Aleluia. Dias depois a Bíblia vai nos relatar que aquilo foi descoberto. E Moisés sabia muito bem que se isso chegasse aos ouvidos de Faraó, Faraó iria matar Moisés. Aleluia. Mais uma vez estava ali um decreto de morte para o escolhido de Deus. Aleluia. Moisés, vendo que se aquilo chegasse nos ouvidos de Faraó, Faraó queria matar ele, a Bíblia fala que Moisés sai da terra do Egito. Aleluia. Quando ele sai da terra do Egito, ele vai para a terra de Midian. E se assenta num poço naquela terra. E a Bíblia fala que naquela terra existia um sacerdote. O nome de sacerdote era Jetro. Jetro tinha 7 filhas. E essas filhas de Jetro foram até o poço onde Moisés estava. Quando eles chegam lá, a Bíblia fala que elas foram lá pegar água para poder tratar do rebanho do seu pai, que era Jetro, o sacerdote. Mas quando ela chega lá, a Bíblia fala que alguns homens espantaram elas dali. E quando Moisés estava ali vendo aquilo, ele se levantou, defendeu aquelas mulheres, aleluia, pegou água para elas e tratou do rebanho que estava ali junto com elas, que era o rebanho de Jetro. E essas filhas desse sacerdote voltam para sua casa e contam para ele. O pai delas pergunta: olha, por que vocês voltaram tão depressa hoje? E elas contaram o que aconteceu. Viu, nós fomos no poço buscar água, alguns homens lançaram mão da gente lá, mas tinha um homem lá, um homem diferente. Ele se levantou, nos defendeu, nos ajudou, e por isso nós estamos aqui de novo. Então o Jetro fala: mas vocês deixaram esse homem ir? Traga ele para cá, para que ele coma pão na nossa casa. E a Bíblia fala que Moisés foi onde a passagem fala que peregrino foi em terra estranha. Foi nessa passagem aí que Moisés fala isso. Moisés foi até a casa de Jetro. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que Moisés optou por morar ali com ele. Passado-se algum tempo, Jetro, o sacerdote, pega uma de suas filhas e dá a ela Moisés. Aleluia. E aí Moisés começa a ser um pastor. Moisés começa a apacentar ovelhas. Glória a Deus. E num determinado dia, onde Moisés estava apacentando ovelhas, a Bíblia vai nos relatar que Moisés subiu no monte do Senhor, num lugar chamado Horebe.
E ali Deus apareceu para Moisés pela primeira vez. Aleluia. Ali Deus falou com Moisés pela primeira vez. Aleluia. E o que me chamou a atenção é que quando Moisés estava lá no Egito, Deus não apareceu para Moisés. Deus não falou com Moisés. Primeiro Moisés teve que sair do Egito, para depois Deus começar a aparecer na vida de Moisés. E o Egito aqui, meus irmãos, é lugar de escravidão, é lugar de repreensão, é lugar onde não acontece a vontade de Deus. Se você estiver num lugar onde não acontece a vontade de Deus, onde não está o Espírito Santo ali, Deus não vai aparecer na tua vida. Se você está vivendo num lugar onde não é da vontade de Deus, você está neste lugar, fique sabendo que Deus não vai falar contigo, que Deus não vai aparecer na tua vida, enquanto tu não sair da terra do Egito. Aleluia. E Moisés sai da terra do Egito, e Deus brada a Moisés. Deus fala com Moisés. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia vai nos relatar que Deus aparece em meio a uma sarça ardente. O fogo começa a queimar sobre aquela árvore. O fogo começa a pegar em volta daquela árvore. Só que o fogo não consumia a árvore. Moisés via aquele fogo pegando nas folhas, nos galhos, e o fogo não consumia aquela árvore. E no momento que Moisés fala assim: eu vou me virar e verei essa grande visão, aí a voz de Deus bradou a Moisés: Moisés, Moisés. Aleluia. Ali Deus chamou Moisés. Moisés, Moisés. Deus apareceu para Moisés e fez um chamado na vida de Moisés naquele dia. E a resposta de Moisés qual que foi? Eis-me aqui. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Foi o que Moisés respondeu para Deus naquele dia: eis-me aqui, Senhor. E Deus começa a falar com Moisés naquele dia. Aleluia. E o interessante é que a Bíblia vai nos relatar que Moisés e Deus, eles conversavam como um amigo conversa com qualquer um, Ronaldo. Da mesma maneira que você está me ouvindo aqui, Moisés ouvia Deus falar com ele. Moisés falava com Deus e na mesma hora ele ouvia Deus responder aquilo que ele falou para Deus. A intimidade era muito forte entre os dois. O chamado era muito forte na vida daquele homem. E Deus começa a falar para aquele homem. Aleluia. Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto que o povo de Israel tem sofrido demais no Egito. O povo do Egito tem oprimido demais o povo de Israel, Moisés. E o clamor daquele povo subiu aos meus ouvidos. Aleluia. Portanto, eu escolho a ti, Moisés, para ir até Faraó e mandar Faraó libertar o povo de Israel. Aleluia. E Deus começa a falar para Moisés. Veja bem o que eu vou falar aqui, presta bem atenção para você entender o que Deus está querendo transmitir nessa noite, irmão. Deus chama Moisés, aparece para Moisés e chama ele. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí Deus começou a falar a obra que Deus tinha para fazer na vida dele. Tu vai lá diante de um faraó, vai falar isso, vai fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. E começa a contar para Moisés o que é que Deus iria fazer na vida dele. E sabe qual foi a resposta de Moisés? Aleluia. No versículo de número 11, Êxodo 3, versículo de número 11, diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito o povo de Israel? O mesmo homem que tinha respondido: eis-me aqui, agora está falando: mas quem sou eu para fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai se cumprir na minha vida? Quem sou eu para que isso aconteça na minha vida? A mesma pessoa que tinha falado para Deus, face a face com Deus: eis-me aqui, Senhor, começou a falar para Deus recuar para trás. Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai se cumprir na minha vida? Era porque o chamado de Deus na vida dele era muito grande. Era porque o propósito de Deus na vida dele era muito grande. Tão grande que ele olhou para o propósito de Deus, olhou para o chamado de Deus e começou a imaginar: mas é impossível isso acontecer na minha vida. Isso não tem como acontecer na minha vida. Eu não sei falar direito, eu não sei agir direito. Eu sou um homem pesado de boca, eu sou um homem pesado de língua. Quem sou eu para chegar diante de Faraó e dar uma ordem para Faraó? Quem sou eu, Deus? Aleluia. E eu comecei a meditar nessa palavra lá em casa. Eu fiquei tempo meditando e Deus foi me visitando dentro do meu quarto. Deus foi falando comigo no meu coração nessa tarde, no dia de hoje. Aleluia. E Deus foi falando no meu coração: Gabriel, do mesmo jeito que aconteceu naquela época, ainda continua acontecendo nos dias de hoje, porque eu ainda escolho pessoas, porque eu ainda chamo pessoas, e pessoas ainda duvidam que vai acontecer aquilo que eu já falei que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus.
Santo de Israel. E Deus começou a bradar no meu coração e falar ardentemente no meu coração. Aleluia. Porque eu sou apaixonado por essa palavra de Moisés. Chama muito a minha atenção. E Deus começou a falar comigo. Naquele culto, Gabriel, haverá pessoas da mesma maneira que Moisés. Pessoas escolhidas de Deus, pessoas separadas por mim. Foi eu, teu Deus, que chamei. Foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que elevou Enoque até os céus, o Deus de Elias, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou a praga no povo de Egito, o Deus que cuidou do povo de Israel no deserto. Esse Deus que criou a água com o poder da palavra, criou os céus com o poder da palavra, criou tudo que nele há com o poder da palavra. Esse Deus, Gabriel, que chamou as pessoas que estarão no culto hoje à noite. Mas existem pessoas que sabem disso, estão lá, vão ouvir a minha palavra, mas elas vão reconhecer que elas não estão cumprindo com o chamado que eu fiz na vida delas. Aleluia, glórias a Deus, Santo de Israel. E eu comecei a estremecer na presença de Deus dentro do meu quarto, comecei a chorar na presença de Deus dentro do meu quarto. Aleluia. E comecei a imaginar Moisés, que era Moisés, tinha respondido eis-me aqui, e depois estava recuando. Depois que já falou eis-me aqui, vai recuar, vai voltar para trás. Depois que Deus chamou, ele falou eis-me aqui, aí vai voltar para trás. Aleluia, Santo de Israel. E Deus bradava o meu coração a respeito disso hoje, igreja. Aleluia. Que nesse culto teria pessoas assim. Tu sabe que foi Deus que te chamou, tu sabe que foi Deus que te escolheu, tu sabe que Deus tem uma obra inimaginável para fazer na tua história, mas o chamado de Deus não está cumprindo na sua vida, não é porque Deus não quer, é porque você está recuando para trás, você está se escondendo do chamado de Deus, você está correndo do chamado de Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, mas se tu não assumir uma posição, não vai se cumprir. Se tu não se colocar na brecha, não vai se cumprir. Se tu não deixar Deus fazer, não vai se cumprir. Ele chama, Ele escolhe, Ele fala, Ele avisa, mas chega um momento na vida do crente que Deus fala assim, basta, ou é agora ou é nunca, ou tu faz ou eu coloco o outro para fazer. Aleluia, Santo Deus de Israel. Não é hora de você ficar parado, não é hora de você ficar prostrado, não é hora de você olhar para a promessa de Deus e você falar com as tuas bocas que não vai se cumprir. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso, Deus? Quem sou eu para chegar diante da Faraó? Você é um escolhido do Deus de Israel. Aleluia, Santo de Israel. Esse é você, é isso que você é. Você que se pergunta quem sou eu para fazer isso, é um escolhido de Deus. Aleluia, é um separado por Deus, Santo de Israel. No mundo desse tamanho aí, Deus olhou para você e te chamou, te escolheu. Você ainda se pergunta quem és ti? Aleluia, Santo de Israel. E eu meditando nessa palavra, eu fui meditando e meditando, e percebi ali que tinha uma conversa entre Deus e Moisés ali naquele momento. E Moisés tinha uma característica diferente, foi por isso que cumpriu muitas coisas na vida dele. Abriu-se o mar, brotou água da rocha. Deus, olha, a igreja conhece a história de Moisés. Cumpriu-se muitas maravilhas e prodígios através da vida de Moisés. Mas porque Moisés tinha algo diferente. Quando Deus começou a falar para ele o que é que ele tinha que fazer, no versículo seguinte, Moisés pergunta para Deus, mas Deus, quando eu chegar diante dos filhos de Israel, eles vão me perguntar quem é que me enviou a eles. Vão me perguntar o nome. O que é que eu vou falar? Você percebeu aí a diferença? Percebeu? Aleluia. Ele perguntou para Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Eu vou chegar lá, eu vou fazer, Deus. Mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou ter que falar? Ele começou a pedir direção de Deus. Foi Deus que chamou. Ele sabia que ele era escolhido de Deus, mas ele começou a pedir direção de Deus. Quando eu chegar diante daquele povo lá, o que eu vou falar, Deus? O que eu vou fazer? E Deus falava o que ensinaria, o que ele havia de falar, ensinaria o que ele havia de falar. Foi o versículo que a gente leu aqui, ó. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Foi o que Deus falou para Moisés. E ele perguntava, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Como é que vai ser? Aleluia. Por isso acontecia muitas maravilhas na vida de Moisés. Porque Moisés e Deus tinham uma intimidade muito grande. Moisés e Deus tinham uma intimidade de conversa. Falar um com o outro abertamente, pastor Alvo. Falar um com o outro abertamente, pastor Ronaldo. Aleluia.
Moisés falava com Deus. Dava uma situação difícil, Moisés falava com Deus. Dava uma situação complicada, Moisés ia e falava com Deus. Moisés não sabia o que fazer, ele ia falar com Deus. Moisés se encontrava na situação onde o povo queria predejar ele ia falar com Deus. Criou ali uma intimidade com Deus muito forte. Por isso que o mar se abria, por isso, aleluia, que Deus enviava nuvem de fogo para guiar durante a noite, por isso que Deus enviava nuvem para guiar durante o dia, por isso que Deus fez que a roupa deles crescessem durante 40 anos no deserto. Foi por isso que foi acontecendo aquele mundo de coisas, irmão, porque tinha intimidade com Deus. Quando a situação se complicava, ele não pensava em reclamar, ele pensava em clamar a Deus. Ele começava a falar com Deus, ele começava a orar a Deus, e Deus começava a bradar, Deus começava a pôr a mão, e o povo de longe olhava e falava: realmente Deus é na vida daquele homem, realmente Deus é com aquele homem, aleluia. Deus pode estar querendo criar uma intimidade maior contigo, viu? Aleluia. O Ronaldo falou aqui que às vezes tu não entende o que pode estar se passando na tua vida. Eu ouso a entender pelos olhos espirituais que Deus pode estar querendo criar uma intimidade contigo mais forte. Deixa eu te perguntar uma coisa: tu não responde para o teu irmão, não responde para mim, não responde para Deus, porque Deus já sabe. Responde para si mesmo. No momento que a corda aperta, tu fala com quem? Aleluia. Responde para si mesmo. No momento que você fica estressado com aquilo que tem te estressado, você procura falar com quem? Aleluia. No momento que Deus te coloca numa situação na qual você olha e não sabe o que fazer, você fala e conversa com quem? Aleluia. Santo Deus. Querer bênção eu tenho certeza que todo mundo quer. Quem que não quer? Querer milagre eu tenho certeza que todo mundo quer. Quem é que não quer bênção e milagre? Quem é que não quer aqui? Falar que não quer está mentindo. Mas na hora do aperto, tu está falando com quem? Tu está desabafando com quem? Tu está pedindo conselho para quem? Tu está pedindo direção para quem? Tu está colocando a tua confiança em quem? Aleluia. Moisés era um homem escolhido de Deus. Deus operou aquilo que operou na vida de Moisés. Até quem não é crente, até mesmo um ateu conhece a vida de Moisés. Até mesmo um ateu conhece a história de Moisés. Por de tantas coisas que Deus fez através da vida dele, mas porque no momento do aperto, ele tinha intimidade com Deus e falava com Deus. Aleluia. Santo de Israel. É aí que está a diferença. É aí que está a diferença do homem que é abençoado, do homem que é prosperado. Aleluia. Do homem que é ousado na mão de Deus. A intimidade com aquele que tudo pode, com aquele que tudo sabe. Aleluia. E o interessante é que Deus, quando viu que Moisés começou a recuar, ele chamou Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. Ele começou a falar a respeito do que ele ia fazer. Aí ele achou grande demais. Achou a promessa grande demais. Achou o chamado grande demais para se cumprir na vida dele. Na hora que Deus viu que ele começou a recuar, ele se apresentou para Moisés. Falou: Moisés, tu vai chegar diante de deles e vai falar o seguinte: chega lá e fala que eu sou o que sou, que o eu sou me enviou a vós, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó, foi esse Deus que te chamou, Moisés, foi esse Deus que te enviou. Ele começou a se apresentar para Moisés, aleluia, para encorajar Moisés. E eu começo a meditar na palavra e começo a ver Deus falando: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o que sou. Eu começo a imaginar Deus falando: o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, o Deus do princípio, o Deus do fim. Foi esse que te chamou, Moisés. É esse que está mandando você ir, é esse que está mandando você fazer, é esse que está mandando você sair da toca, porque Ele quer te usar. O grande eu sou está aqui nesta noite e está falando com pessoas aqui nesta noite que Ele quer te usar, que foi Ele que te chamou, que foi Ele que te escolheu. É Ele quem vai fazer a obra acontecer na tua vida, aleluia. Talvez você está sentindo um aperto no teu coração aí, e não é à toa esse aperto não, é Deus que está tocando em você, para ver se você acorda e deixa o chamado de Deus se cumprir na tua história, aleluia. Às vezes já passou tempo demais, às vezes já está tempo demais dentro da casa de Deus, mas o chamado ainda não se cumpriu. O povo falha: mas Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda não. Se Ele falou que vai fazer, se coloca na posição, que tu vai ver que não vai demorar para as coisas começar a acontecer, aleluia. Não vai demorar não, é só se colocar na brecha, é só se colocar na posição. Tem gente que até tem oportunidade,
Tem gente que até é usado por Deus, pastor. Sobe aqui em cima, canta um hino, prega uma palavra, faz uma oração, dirige um culto, ajuda aí embaixo mesmo, ajuda do jeito que Deus chamou para ajudar, mas não está fazendo do jeito que Deus quer que faz. Às vezes Deus quer usar mais, às vezes Deus quer falar mais, às vezes Deus quer uma entrega, porque quando você desce as águas, você não molha só a cabeça não, você desce de corpo e alma, é o corpo inteiro que vai lá, e é isso que Deus quer, o teu corpo inteiro na presença dEle, o teu corpo e alma na presença dEle. Ele quer usar o teu olhar, Ele quer usar o teu falar, Ele quer usar o teu modo de agir, Ele quer usar o teu modo de viver, Ele quer usar a tua boca, Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar aqueles que estão ao teu redor, Ele quer te usar, Ele quer fazer, Ele já falou que quer fazer e a promessa não caiu de pé. Aleluia, Santo de Israel, aleluia. E eu continuei meditando na palavra de Deus, continuei olhando para a palavra de Deus, e eu percebi que o momento que Deus foi falando para Moisés, foi dando direção para Moisés, foi tocando em Moisés, cutucando ali, e o cara não acordava, o cara não caía em si, o próprio Deus face a face com ele, e o cara ali, mas eu não posso, eu não sei falar, eu sou isso, eu sou aquilo, sendo que era Deus, hein? Que bradou diante dele e começou a fazer ele sentir que era Deus que estava falando com ele. Ele estava sentindo, irmão, você acha? Eu tenho certeza que você já sentiu Deus falar com você. Você acha que Moisés não estava sentindo também? Se era face a face? Imagina o que não estava descendo sobre a vida daquele homem naquela hora. Aí Deus começou a falar, fazer diferente. Ele não está acreditando, ele está duvidando, ele está recuando para trás. Aleluia. É profeta meu, mas está recuando para trás. É escolhido meu, mas está recuando para trás. Aí Deus falou assim, agora eu vou fazer diferente. Eu vou te mostrar um sinal, Moisés. Não vou falar mais não. Tá vendo essa vara aí nas tuas mãos? Moisés falou, tô sim. Lança ela no chão. Na hora que ele jogou no chão, a vara se transformou em cobra na mesma hora. E a Bíblia fala que Moisés fugia dela. Era um dos sinais que Deus estava dando para Moisés, de que Deus era na vida dele, de que Deus iria operar grandes coisas na vida dele. Mas primeiro ele queria mostrar isso para ele, para que ele fosse com confiança, para que ele fosse com autoridade, para que ele fosse com ousadia fazer a obra de Deus. Ele joga aquela vara, ela se transforma em cobra, aleluia. E Moisés foge dela e Deus fala, olha, não Moisés, não foge não, pega ela pela cauda aí. Ele agacha, pega a cobra pela cauda e ela se torna em vara novamente. Nas mãos dele, diante dos olhos dele, diante do olhar dele, Deus mandou um sinal. E Deus falou, tem outro sinal, Moisés. Pega a tua mão direita, coloca no teu peito. Moisés foi e colocou a mão direita no peito. Falou, agora tu tira. Na hora que ele tirou, a Bíblia fala que a mão dele estava leprosa. Estava branca como a neve. Estava com doença incurável. Segundos depois não tinha. Ele colocou a mão e começou a ter. Aí Deus falou assim, agora tu torna a colocar a tua mão no teu peito de novo. Ele foi e colocou de novo. Agora tu tira. Na hora que ele tirou, a mão já estava sã de novo. Assim como a outra. É o que a Bíblia fala. Aleluia. No capítulo de número 3, no livro de Êxodo. É o que a Bíblia fala que Deus fez com Moisés. E ali Deus estava dando sinais para Moisés de que Deus era na vida dele. De que Deus era com ele por onde quer que ele andar. Mesmo que ele parecia que ele estivesse sozinho, ele queria mostrar um sinal para Deus, para Moisés, de que Deus era com ele. Aleluia. E eu meditei nessa palavra. Pedi para Deus falar através da minha boca. E Deus começou a falar no meu coração. Tu chega lá, Gabriel. Olha bem profundo para a igreja. E fala para a igreja o que eu mandei falar. Fala para aquele povo começar a lembrar dos sinais que eu mostrei na vida deles. Fala para aquele povo começar a lembrar de tempos atrás os sinais que eu dei de que eu era na vida deles. Fala para aquele povo começar a lembrar de quando eu respondi a oração deles. Fala para aquele povo começar a lembrar de quando eles passaram por situações na quais eles imaginaram que não iria suportar, mas eu trouxe eles até lá hoje. Suportaram, passaram, conseguiram. Fala para aquele povo, Gabriel, começar a lembrar de tempos atrás que eu dei um sinal a eles para que eu sabia que esse culto um dia ia chegar, porque eu sabia que esse dia um dia ia chegar.
que eles iriam recuar, que eles iriam se desanimar, que eles iriam duvidar da promessa de Deus, que eles iriam desacreditar da promessa de Deus. E quando esse dia chegasse, eu iria fazer esse povo lembrar, Gabriel, dos sinais que eu dei para eles, de que eu sou o mesmo, de que eu não mudei, de que eu sou na vida daquele povo, de que eu que chamei, de que eu que escolhi, de que eu te nomeei, e de que eu que te uso, eu que te sondo, eu que te escolho, eu que sei do que tu passa lá no teu serviço, eu que sei do que tu passa quando tu está sozinho no meio da madrugada, quando tu vai orar, não acha nem palavras para orar, para falar com esse Deus, porque está tão complicado que tu não sabe mais o que fazer. Sou eu, esse Deus que estou aqui, falando para ti, que eu sou contigo, aleluia. Lembra dos sinais que Deus te deu, lembra do que Deus já fez na tua vida, lembra do que você já passou. Deus começou a mostrar sinais para Moisés ali. Começa a lembrar você aí, igreja. Separa 30 segundos, 1 minuto aí. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos aí, começa a curvar a tua cabeça, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo. Aleluia. Começa a lembrar aí. Começa a pensar aí. O que Deus fez na tua vida tempos atrás, na qual você nem imaginava que ia acontecer, na qual você nem imaginava que você ia passar. Você acabou passando, mas lembra aí se Deus não estava contigo nessa época. Começa a lembrar aí, começa a pensar aí. Não é você que está pensando, não. O Espírito de Deus está tocando no teu coração aí agora. O Espírito de Deus está fazendo você lembrar e pensar nisso aí agora, para que você entenda que se Ele estava contigo naquela época, hoje também Ele está contigo. Se Ele estava contigo naqueles dias difíceis, hoje Ele continua sendo o mesmo e Ele ainda permanece contigo. Aleluia. E Ele manda te dizer, minha serva, minha profeta de Deus, que foi eu que te chamei, eu que te chamei, eu que te escolhi. Esse sinal que eu dei aí, na qual você se lembrou agora, eu só te dei esse sinal, porque eu queria te usar, e quando esse dia chegasse, eu ia fazer tu lembrar do sinal que eu te dei. Aleluia, Santo Deus de Israel, aleluia, grande Deus, aleluia, Santo Deus de Israel, aleluia. E Deus colocava no meu coração fortemente, um determinado tempo da minha vida, quando eu comecei a receber promessa de Deus, eu comecei a correr, porque do jeito que eu estava, eu não conseguia fazer o que Deus falava que era para me fazer. Então eu não acreditava. Eu falei, como é que eu vou fazer? Nem ler a Bíblia direito eu leio. Eu tenho vergonha. Quando eu estudava, eu tinha vergonha de ler uma frase na frente do povo da sala de aula. Como é que eu vou pregar para a multidão inteira, Deus? Eu comecei a duvidar, comecei a recuar. Aí Deus me deu uma visão. Deus me mostrava um homem em cima de um cavalo, no meio do pasto, aleluia, e o outro cavalo correndo. O homem vai, pega aquele laço em cima de um cavalo, vai, acerta o laço e fisga aquele cavalo, e o cavalo continua correndo. Só que quanto mais ele corre, mais o laço aperta, porque o laço daquele homem, se tu correr, o laço aperta, a corda aperta, para que ele não consiga escapar. E eu comecei a meditar nessa visão, e Deus falava no meu coração. Do mesmo jeito eu faço com um servo meu, Gabriel, um escolhido meu. Depois que eu chamei, depois que eu escolhi, depois que eu apontei o dedo e falei que tem uma grande obra, não tem mais para onde correr. Se correr, a corda vai apertar. Se correr, o negócio vai ficar estreito. Porque eu falei que é para fazer aqui, ó, que é para entrar aqui. Aí a pessoa que entrar para cá, já está saindo da direção de Deus. Então, se correr, o laço vai apertar. E no dia que tu apertar, tu vai lembrar de quem te escolheu. Aleluia. Que foi Deus. E esse mesmo Deus está falando ao meu coração que Ele está aqui de braços abertos para você. Independentemente de você ter corrido, independentemente de você ter esfriado, independentemente de você ter duvidado por um certo momento, Ele ainda continua aqui, Ele ainda continua falando contigo, Ele ainda continua de braços abertos, esperando você tomar uma posição perante a Ele. Aleluia, Santo Deus de Israel. Deus tem uma obra para fazer nessa igreja. Deus tem uma obra para fazer em Botelhos. Mas a obra não acontece só aqui em cima, porque a Bíblia fala que a igreja é um corpo composta por vários membros. Se você tirar um membro do corpo, tirou a perna, vai ficar manco, não vai funcionar direito. Tirou o olho, vai ficar cego, não vai funcionar direito. Tirou o ouvido, não vai escutar, não vai funcionar direito. Então a obra conta contigo. A obra de Deus conta com você. A obra não funciona daqui para cá. A obra é um conjunto. Deus escolheu e separou todo mundo. Aleluia. Santo de Israel.
Santo de Israel. Deus conta contigo. Deus confiou em você. Deus já falou contigo. Aleluia. Ele fez você sentir que Ele está falando contigo hoje. Aleluia. Você está esperando mais o que para assumir uma posição? Você está esperando a corda apertar para assumir uma posição? Está esperando Deus te lançar no meio do deserto para chegar a uma situação que ou você vai por amor ou você vai pela dor? Aleluia. Santo de Israel. Santo de Israel. Aleluia. E eu meditando na palavra de Deus, eu fiquei cabisbaixo, eu fiquei pensando. Deus mostrou 2 sinais para Moisés, diante dos olhos dele. Da mesma maneira que você lembrou aí aquela hora, do sinal que Deus te deu, Deus deu para Moisés. Só que não bastou. Aleluia. Da mesma maneira que muita gente aqui lembrou, mas não bastou, aquele dia não bastou para Moisés. Porque sabe o que Moisés falou? Moisés falou para Deus: Deus, Senhor, ele vendo o sinal diante dos olhos dele, ele vendo Deus fazer e falar diante da face dele, ele falou: Senhor, mas eu sou homem eloquente, ou seja, um homem que falo pouco, não sei falar, sou de língua pesada, sou de boca pesada, de língua pesada. Aleluia. Aí Deus começou a perguntar para Moisés, falou: Moisés, quem é que fez a boca? Quem que fez? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez o cego? Quem é que fez aquele que vê? Aleluia. Santo Deus de Israel. Vai, Moisés, vai, que eu serei contigo e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia. Deus não estava querendo saber se Moisés sabia falar ou se não sabia falar, não. Deus não perguntou isso para ele. Deus não estava querendo saber se Moisés era capaz ou não. O que Deus estava querendo enfiar na cabeça de Moisés naquele dia é que foi Deus que escolheu, é que foi Deus que chamou, e não foi qualquer um que chamou, não foi qualquer um que escolheu. Aleluia. Foi o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. Aleluia. Esse mesmo Deus estava falando com Moisés. Era isso que Ele queria que Moisés entendesse. Aleluia. E é isso que Deus coloca no meu coração, que você entenda esta noite, que não foi qualquer um que te chamou, não. Não foi qualquer um que te escolheu, não. Aleluia. Santo de Israel. Você até lembrou do sinal que Deus te deu. Aleluia. Mas pode não adiantar de nada se você não der ouvidos à voz do Senhor. Aleluia. Santo de Israel. Pode não servir de nada o sinal que Deus te dá se você não ouvir a voz dEle, se você não obedecer a voz dEle. Aleluia. Santo de Israel. Deus falava no meu coração quando eu meditava nessa palavra, que hoje Ele queria levantar profeta, que hoje Ele queria levantar levita, que hoje Ele queria levantar pregadores da palavra dEle, que hoje Ele queria levantar pessoas cheias de Deus, que hoje Ele queria lembrar esta pessoa que Ele não deu um espírito de temor, não. Ele deu um espírito ousado. Ele não te chamou para ficar escondido, não, meu filho. Ele não te chamou para ficar parado, não. Ele te chamou para ser pentecostal. Ele te chamou para subir aqui em cima, abrir a tua boca e o fogo começar a descer. Ele te chamou para subir aqui em cima, abrir a tua boca e pessoas serem transformadas através da tua vida. Ele te chamou para ser pouca coisa, não. Aleluia. Santo Deus de Israel. Você está até pensando aí, mas eu faço a obra de Deus. Só que Deus quer fazer mais. Deus quer te usar mais. Ele tem um dom para te entregar nas tuas mãos. Aleluia. Ele quer te usar mais. Ele queria usar Moisés de uma maneira tremenda, de uma maneira extraordinária. Era por isso que ele estava falando primeiro com Moisés. Moisés, eu estou te dando sinal, eu estou falando que eu estou contigo, eu estou falando que é eu que vou fazer, estou falando que vou te ensinar, estou falando que vou fazer na tua vida, Moisés. Ele queria que Moisés entendesse primeiro, para depois começar a fazer a obra. Aleluia. E hoje está da mesma maneira. Deus está querendo que você entenda algo aqui nesta noite. Primeiro Ele falou que quer intimidade contigo. Depois Ele falou para você lembrar do sinal que Ele te deu. Aleluia. Agora Ele está falando para ver se você enfia na tua cabeça que não é qualquer um que te escolheu, não é qualquer um que te chamou. Aleluia. Você consegue olhar para a palma da tua mão e tentar criar isso aí? Aleluia. Você consegue olhar para a água que você bebe lá na tua casa e tentar criar essa água com o poder da palavra? Aleluia. Santo Deus de Israel. Hoje foi falado aqui que a gente não entende o que acontece hoje, amanhã porém entenderás. E a Bíblia vai nos relatar
Aleluia. Se eu não estiver enganado, está escrito no livro de Eclesiastes, que assim como tu não sabes como é que se forma um osso no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aleluia. Aí você fica querendo entender isso. Se Deus está falando que você não sabe como se forma um osso na barriga de uma grávida, assim também tu não vai entender o trabalhar de Deus. É para você fazer a obra, não é para você entender, não é para você saber. Quem sabe é Deus, quem faz é Deus. Apenas coloca-te na posição, apenas coloca-te na brecha, porque tu és profeta, tu és chamado, tu és escolhido. Deus já falou com você 1, 2, 3, não sei quantas vezes, mas tu sabes o tanto de vezes que Deus já falou contigo. Aleluia, Santo Deus de Israel, aleluia, Santo Deus. Parece que eu não falei quase nada aqui, já está dando 9 horas. Na hora que eu olhei ali, eu falei, tem quase 1 hora, né, Ronaldo? E parece que eu não falei quase nada, porque não é eu que falo e não é eu que faço, é Deus que fala, é Deus que faz. Aleluia. E quando eu meditava nessa palavra, eu até pedia, com permissão do pastor, quando eu meditava nessa palavra aqui, Deus colocava no meu coração: Gabriel, tu prega, porque tu vai pregar para um povo que não está parado. Eles estão me adorando. O que eles não estão fazendo é me servindo. Adorando eles estão. Eles não estão me servindo da maneira que eu quero que serve. Eu chamei, não chamei para ficar parado. Se fosse para ficar parado, eu não tinha chamado. Eu chamei para fazer uma obra, e uma obra grande nessa terra. Aleluia. Tu chega lá e fala isso, Gabriel. Depois que tu falar, depois que tu entregar, tu fala para aquele povo, aquele que sentiu de Deus no coração, que eu falei com ele, que eu toquei nele, vem aqui até a frente. Aleluia. E você vai começar a orar, e eu começarei a descer com o meu espírito, e vou levantar profetas naquela igreja hoje à noite. Vou levantar levitas naquela igreja hoje à noite. Aleluia. Só que tu fala para aquele povo, eu ia pedir para a igreja se colocar de pé. Aleluia. E você que sentiu de Deus, aleluia, com permissão do pastor Álvaro que eu já pedi, você que sentiu de Deus, aleluia, vem aqui até a frente. A gente vai estar orando, aleluia. A gente vai estar clamando a Deus, para que Deus cumpra na tua vida o chamado que Ele tem para cumprir. Aleluia. Para que Deus cumpra na tua vida o propósito que Ele tem para cumprir. Aleluia. Você que sentiu Deus falar contigo, você que sentiu que Deus tocou em você esta noite, vem aqui até a frente, que a gente vai estar orando. Aleluia. Santo Deus de Israel. E é só a oração, irmãos, só através da oração para reverter coisas na qual você não consegue reverter. É só a oração. Aleluia. Santo Deus. O conjunto adora a Deus com hino enquanto a gente ora. Aleluia. Deus de Israel. Santo Deus de Israel. Se você tem um chamado de Deus e esse chamado ainda não se cumpriu, venha diante do altar, não venha diante de mim não. Se coloca diante de Deus nessa noite. Tome a posição de vir até aqui na frente. Deixa Deus falar contigo. Pede para Deus falar, pede para Deus fazer, pede para Deus cumprir. Aleluia. Santo Deus de Israel. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Santo de Israel. O conjunto vai estar tocando, tocando o hino aqui. E Deus também fala através do louvor, viu? Aleluia. Deus também fala através do louvor. Presta atenção no hino. Ora com Deus. Faz como Moisés fazia. Tenta falar face a face com Deus hoje. Tenta fazer um negócio diferente hoje. Tenta mover os céus de uma maneira diferente hoje. Hoje pode ser uma oportunidade que tu está tendo que tu nunca mais vai ter. Aleluia. Então aproveita. Aleluia. Porque Deus pode fazer grandes coisas aqui esta noite. Aleluia. Deus pode mudar o teu patamar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus de Israel. Aleluia. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões,
eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.